Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos falar dentro de anatomia do sistema respiratório, dando continuidade nas estruturas anatômicas de tórax e abdômen. Então, dentro do sistema respiratório, nós temos a via respiratória alta, tá? E o sistema respiratório, a parte de respiração. Então, nós temos, dentro dessas estruturas, traqueia, pulmão, pleura, seio costofrênico e cardiofrênico e as subdivisões dentro dos pulmões. O sistema respiratório é um sistema responsável por garantir a captação de oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico. Além disso, esse sistema está relacionado com o olfato, ou seja, com a nossa capacidade de permitir odores e relacionado também com a fala, devido à presença das chamadas pregas vocais em um dos órgãos do sistema respiratório. Ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Então, aqui nós temos a cartilagem, que faz a estrutura de passagem do ar, tá? Brônquio fonte direito e esquerdo, brônquios lobares direito e esquerdo e a região de divisão de início dos brônquios, que é a região chamada de carina. Então, nos brônquios, nós vamos ter a estrutura que é a parte final dessa divisão, né, que a gente vai ver da árvore brônquica mais à frente, onde ocorre a troca gasosa. Dentro do alvéolo, ele está todo revestido por capilares, tá? Que é a parte do sistema circulatório, em que vai ocorrer essa troca gasosa. Então, através dali, ela vai transmitir oxigênio para esses capilares levarem para a corrente sanguínea e vai captar o CO2 trazido da corrente sanguínea para dentro dos alvéolos e vai fazer o caminho reverso até ser eliminado do corpo. O sistema respiratório é composto por 2 pulmões, órgãos esponjosos situados na caixa torácica. Eles são responsáveis pela troca do oxigênio em gás carbônico através da respiração. Cada pulmão é envolvido por uma membrana dupla chamada pleura. Internamente, cada pulmão apresenta cerca de 200 milhões de estruturas muito pequenas em forma de cacho de uva e que se enche de ar, chamados alvéolos pulmonares. Cada alvéolo recebe ramificações de um bronquíolo. Nos alvéolos realizam-se as trocas gasosas entre o ambiente, denominado hematose. Tudo isso acontece graças às membranas muito finas que os revestem e abrigam inúmeros vasos sanguíneos bem finos, chamados capilares. Funções do sistema respiratório. Cada um dos órgãos do sistema respiratório ajuda a manter o equilíbrio do organismo. A troca gasosa acontece quando nós inspiramos o ar atmosférico, que contém oxigênio e outros elementos químicos, passando pelas vias respiratórias e chegando até os pulmões. E é nos pulmões que acontece a troca de dióxido de carbono pelo oxigênio. E graças aos músculos respiratórios que este órgão cria forças para o ar fluir. Tudo isso a partir de estímulos comandados pelo sistema nervoso central. Então, através dos estímulos do sistema nervoso, os músculos da caixa torácica se movimentam e o ar entra. Através da diferença de pressão da parte externa ao nosso corpo e a de dentro do pulmão, o ar é expulso para fora. E assim vai sendo feito os movimentos respiratórios.
O equilíbrio ácido básico corresponde à remoção do excesso de CO2 do organismo, então ocorre um equilíbrio, tá? E nessa função, novamente, nós vamos ter a atuação do sistema nervoso. Ele é responsável por enviar as informações para os controladores da respiração no cérebro. Então, quando ele percebe o aumento do CO2, ele manda mensagem para o sistema nervoso, a mensagem chega lá e aí é feito o movimento respiratório para ocorrer a troca gasosa. Produção de sons. A produção e a emissão de sons é realizada pela ação conjunta do sistema nervoso e dos músculos que trabalham na respiração. São eles que permitem o fluxo de ar nas cordas vocais e na boca. Então, esse ar é forçado pelas cordas vocais, tá? Emite uma sonoridade, uma vibração. Essa vibração do ar também captado e também passando por cavidades que nós temos em determinados ossos do crânio, eles criam a ressonância e o som da nossa voz. Tá? Defesa pulmonar. Ao respirar, é praticamente impossível eliminar as impurezas contidas no ambiente atmosférico. A inspiração de micro-organismos se torna inevitável. Para evitar problemas de saúde, o sistema respiratório apresenta mecanismos de defesa, que por sua vez são realizados a partir da atuação de diferentes órgãos. A seguir nós vamos ver os órgãos que atuam no sistema respiratório. Então nós temos as cavidades nasais, que são 2 condutos paralelos revestidos de mucosa e separados por um septo cartilaginoso, que começa nas narinas e termina na faringe. No interior das cavidades nasais existem pelos que atuam como filtro de ar, retendo algumas impurezas, germes e garantindo que o ar chegue limpo e aquecido nos pulmões. A membrana que reveste as cavidades nasais contém células produtoras de muco que umidificam esse ar e ela é rica em vasos sanguíneos que aquecem o ar que entra no nariz. A faringe é um tubo que serve de passagem para o alimento quando para o ar. Portanto, faz parte do sistema respiratório e do sistema digestório. Sua extremidade superior se comunica com as cavidades nasais e com a boca, é a orofaringe. Na extremidade inferior se comunica com a laringe, a laringofaringe, tá? Então a gente tem a parte superior, que é a nasofaringe, logo abaixo dela a orofaringe, tá? E na parte mais inferior a laringofaringe. Suas paredes são musculosas e revestidas de mucosa. A laringe é um órgão que liga a faringe à traqueia. Na parte superior da laringe está a epiglote, a válvula que se fecha durante a deglutição, o ato de engolir. Este é também o principal órgão da fala. Nela estão localizadas as cordas vocais. A traqueia é um tubo situado abaixo da laringe e formado por 15 a 20 anéis cartilaginosos que a mantêm aberta. Esse órgão é revestido por uma membrana mucosa e nela o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Aí aqui nós temos uma vista: cavidade nasal, narina, epiglote, faringe, laringe e traqueia, cavidade pleural, pleura, pulmão direito e esquerdo e o músculo diafragma. E a divisão aqui, a árvore pulmonar dentro do pulmão. As divisões, na verdade. E aqui a gente vê uma vista lateral dos arcos costais, logo afora, revestindo os pulmões. Aqui a gente tem uma radiografia da caixa torácica, onde a gente visualiza os pulmões num tom mais escuro, os arcos costais, a sombra da área cardíaca e o músculo diafragma. Aqui uma vista lateral de uma radiografia de tórax, em que nós vemos a sombra cardíaca, o ápice pulmonar
um pouco sobreposto pela articulação do ombro. Os brônquios são duas ramificações da traqueia, formados também por anéis cartilaginosos. Cada brônquio penetra em um dos pulmões e divide-se em diversos ramos menores, que se distribuem por todo o órgão formando os bronquíolos. Os brônquios se ramificam e subdividem-se várias vezes, formando a árvore brônquica. Aí aqui a gente tem a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e a unidade onde ocorre a troca gasosa, que são os alvéolos. Aí nós temos as artérias, a artéria e veia pulmonar, e a gente consegue ver bem essa estrutura abraçada aos alvéolos. Os alvéolos parecem um cachinho de uva e a gente vê as veias pulmonares e a artéria pulmonar. Uma traz o oxigênio e a outra leva o gás carbônico. Depois, isso é trocado, depois trouxe o gás carbônico, leva o oxigênio. O alvéolo faz uma parte, veias e artérias pulmonares fazem outra parte. Aqui nessa coloração, a gente vê a vermelha, oxigênio, a azul, CO2. Aqui uma vista lateral do pulmão, tá? Aí aqui a gente tem o hilo pulmonar, região de inserção de sistema circulatório e sistema endócrino, tá? Nós temos o lobo pulmonar, lobo superior, lobo médio, lobo inferior, as fissuras horizontal e oblíqua que dividem esses lobos. Aí aqui o pulmão esquerdo, que tem apenas 2 lobos e apenas uma fissura oblíqua, dividindo esses 2 lobos. E a impressão da área cardíaca no pulmão. Aí aqui a gente vê coloridinho essas ramificações, a árvore brônquica, a distribuição. E a nossa próxima parte é sistema cardiovascular.